Se alguém me dissesse que um perfil sem rosto mudaria tudo, eu teria rido. Mas naquela noite, entre uma notificação e um silêncio, algo começou, e já era tarde demais quando percebi que eu não era mais o mesmo. O nome dele era Tiago, ou pelo menos era o que dizia no aplicativo. Uma bio curta, uma foto misteriosa, só o pescoço, uma corrente fina no peito, o braço apoiado numa bancada qualquer. Eu tinha acabado de reinstalar o app por puro tédio, não esperava nada. Estava naquela fase em que a vida parece andar em círculos. 26 anos, publicitário, recém-saído de um burnout, tentando entender se era eu que estava perdido ou se o mundo que girava fora do ritmo. Passei os últimos meses viajando por Portugal, tentando me reencontrar. Subi serra desse litoral, dormi em hostels, escrevi textos que ninguém leu. Voltei para o Porto com as economias quase no fim e a cabeça cheia de perguntas. Meus pais me acolheram com calma, mas a cada jantar silencioso eu sentia a ansiedade deles crescendo. Consegui uma vaga numa pequena produtora criativa, ritmo mais humano, menos pressão, mas ainda assim algo me faltava. Não era trabalho, era presença. Foi numa sexta à noite que eu abri o aplicativo. 1 da manhã, chuva batendo na janela, playlist triste rolando baixinho. Eu já estava prestes a desinstalar quando apareceu aquele perfil. Curti por impulso. 1 minuto depois, match. Pensei em ignorar, mas a notificação piscava como provocação. Ele escreveu primeiro, curioso, só isso, sem emojis, sem oi, como se já estivesse dentro da conversa. Respondi no mesmo tom, o mistério é intencional ou só vergonha mesmo? A resposta veio quase imediata. Prefiro ser descoberto aos poucos. Aquela frase mexeu comigo de um jeito estranho. Começamos a conversar como se já nos conhecêssemos, sem perguntas básicas, sem o que você faz da vida, só provocações leves, frases cortantes, silêncios carregados de tensão. Cada palavra dele parecia escrita para me desmontar. E você, Lucas, o que procura aqui? Ver meu nome digitado por ele me causou algo físico. Arrepiei, hesitei, depois respondi. Alguém que me tire da rotina. Alguém ou algo? Sorri sozinho, não sabia se estava flertando ou sendo decifrado, e pela primeira vez em muito tempo senti vontade de continuar. Fiquei ali enrolado no lençol, rindo sozinho enquanto trocávamos mensagens que oscilavam entre o sensual e o sensível. Às 2 da manhã ele mandou: Como você dorme? Respirei fundo, entrei no jogo. Depende da noite. Hoje talvez entre o cuidado e a entrega. Ele digitou, parou, voltou. Acho que com você eu improvisaria. E logo depois, boa noite, Lucas. Sonha comigo. Bloqueei o celular com um sorriso bobo e dormi como há muito tempo não dormia. Nos dias seguintes a conversa virou vício, sempre à noite, sempre com aquele tom entre o proibido e o necessário. Ele nunca pediu foto, nunca foi direto, mas sabia exatamente o que dizer. Às vezes parecia que ele lia minha mente. Usava palavras como quem toca feridas antigas, mas com delicadeza. Me fazia sentir visto sem nem me olhar. Comecei a esperar por ele. Tomava banho e colocava uma roupa confortável como se ele fosse chegar. Preparava o quarto, a luz baixa, o celular carregado. E ele aparecia, sempre depois das 10, sempre com uma frase nova que me fazia esquecer o resto. Se eu estivesse aí agora, te colocaria no meu silêncio e te ouviria respirar. Como não se apegar a isso, tentei puxar assunto sobre o cotidiano dele. Nada. Mudava de tema, se esquivava com charme. Um dia perguntei: Você tem Instagram? Não, ainda prefiro mistérios do que likes. Desconfiei, mas não o suficiente para parar. Era como se eu soubesse que havia algo errado e ainda assim quisesse me perder um pouco mais. Na terça-feira, algo mudou. Estava na copa da produtora preparando um café quando ouvi uma voz atrás de mim. Grave, firme, suave. Açúcar acabou, viu? Olhei. Era Rui, um dos gerentes da equipe, discreto, sério, quase invisível, mas aquela voz era muito parecida, não igual, mas como se meu corpo tivesse reconhecido antes da mente. Agradeci e voltei à minha mesa, inquieto. Durante a tarde inteira, a frase dele ecoava como um sussurro antigo. À noite testei. Hoje ouvi uma voz que me lembrou a sua. Ele demorou mais do que o normal para responder. E isso foi bom ou assustador? Os dois. Então talvez eu esteja mais perto do que você imagina. Engoli seco. Quis brincar. Cuidado, vai ver você mora no andar de cima. E se eu dissesse que não moro tão longe assim? Era dizer a primeira vez que ele sugeria algo real, mas como sempre recuou logo em seguida. Ainda não é hora, confia em mim. E eu confiei, mesmo com todos os alertas, mesmo com o coração em ponto de ebulição. Eu deixei aquele desconhecido virar hábito, me fez rir, suspirar, sentir, me devolveu partes de mim que eu achava perdidas. Mal sabia eu que ele já fazia parte da minha vida, muito mais do que eu podia imaginar. No sábado, às 3
Da tarde, eu estava sentado num café discreto do centro. A xícara já esfriava quando recebi a mensagem. Tô chegando. Meu coração bateu como se avisasse que algo importante estava prestes a acontecer. Minutos depois, ele entrou. O jeito de andar, a postura, tudo nele parecia conter algo que queria escapar. Quando se aproximou da mesa, eu reconheci na hora. Era Rui, o mesmo gerente que cruzava os corredores com olhar neutro e passos contidos. Ele me encarou com um meio sorriso como se estivesse esperando minha reação. Lucas, então é você? Sou eu. Fiquei mudo por segundos. Você tem um irmão gêmeo? Ele hesitou. Tinha. Tiago, ele faleceu há 3 anos. Senti um aperto no estômago. Desculpa, não sabia. Ele assentiu, desviando o olhar. Usei o nome dele porque, com aquele perfil, eu podia ser outra versão de mim, uma que eu escondo quase todos os dias. Ficamos em silêncio, um silêncio que dizia mais do que qualquer confissão. Ele continuou. Na produtora você sabe como é, gente observando tudo, julgando. Não posso ser o Rui do app, mas com você, eu fui. Eu ainda tentava assimilar. Você sabia quem eu era desde o início? Não começo, não, mas depois da terceira conversa, sim. E mesmo assim continuou? Ele olhou direto nos meus olhos, porque fazia tempo que alguém me enxergava sem as armaduras, e eu quis sentir isso mais um pouco. Não havia como negar, eu sentia algo forte, mesmo com a mentira, mesmo com o desconforto. Ele era o cara das mensagens, o que me fazia rir com uma frase. Mas agora, com rosto, nome e passado, ele parecia mais complexo. Falamos pouco depois disso. Despedimos-nos com um aperto de mão estranho, tenso. Voltei para casa com a cabeça em choque. Naquela noite o celular não vibrou. E pela primeira vez em semanas eu dormi sem a voz dele, me desejando boa noite. Mas na segunda-feira no escritório tudo ficou ainda mais surreal. Passei por ele no corredor. Ele fingiu que eu era só mais um colega, nem um olhar. A frieza me atingiu como um tapa. Entendi que agora, fora do aplicativo, o Rui real precisava sobreviver. E sobreviver para ele era fingir. À noite, ele finalmente mandou: "Desculpa por hoje, lá dentro." "Não posso." Demorei para responder. "Eu entendo, mas você entende o que isso faz comigo?" Ele respondeu depois de quase uma hora. "Eu quero estar com você. Só não sei como fazer isso sem perder tudo que construí." Nos dias seguintes, nossas conversas voltaram, mas eram diferentes, menos intensas, mais calculadas, como se o medo tivesse entrado entre as palavras. Num sábado, ele me chamou para caminhar num parque afastado. Fomos sem dizer muito. Depois de alguns minutos, sentamos na sombra de uma árvore. Ele estava inquieto. "Você sempre foi tão inteiro", respondi com calma. "Demorei muito para ser assim, mas hoje prefiro carregar minhas verdades do que viver com medo." Ele abaixou os olhos. "Eu invejo isso em você." O silêncio voltou. A presença dele ainda me afetava, mas havia algo quebrado. Naquela noite ele apareceu de surpresa na minha porta, olhos cansados, respiração pesada. "Posso entrar?" Assenti. Ele foi até a varanda e sentou no chão. Me aproximei. "Lucas?" "Fala." "E se um dia eu te contar algo que mude tudo e você vai me odiar?" Respirei fundo. "Só se for mentira, o resto a gente encara junto." Ele me olhou com os olhos cheios de alguma coisa que ele ainda não conseguia dizer, e então se aproximou. O beijo veio devagar, como se cada centímetro fosse um risco. Não era sobre desejo, era sobre entrega, sobre tirar a máscara, mesmo que por instantes. Quando nos separamos, ele encostou a testa na minha. Eu não devia ter feito isso, mas fez. Porque com você, eu não consigo fingir. Naquela noite ele dormiu ali, não fizemos planos, não prometemos nada, apenas ficamos, dois homens no intervalo entre o medo e o querer. Mas eu sabia, isso não ia durar assim por muito tempo, ou ele ia ter que escolher, ou eu teria que partir. Durante algumas semanas conseguimos manter tudo no limite entre o seguro e o suportável. No trabalho, Rui seguia no modo automático. Olhares firmes, palavras medidas, distanciamento calculado. Fora dali, ele me procurava sempre que podia, não prometia, mas aparecia, não planejava, mas ficava. Na terceira vez em que dormiu no meu apartamento, acordei com ele me observando em silêncio. "O que foi?" Srenia perguntei ainda com a voz rouca. "Tô tentando guardar isso porque não sei até quando posso ter." Engoli seco. Aquilo não era só insegurança, era antecipação de perda. Na segunda-feira seguinte, os boatos começaram. "Lucas, te viram no fim de semana com um cara no shopping do centro. E aí, tava num date?" Alguém provocou no almoço com um riso leve. Disfarcei com outro riso. "Só um amigo de longa data." Mas por dentro eu já sentia o frio na barriga, porque eu sabia. A redoma estava começando a rachar. 2 dias depois, uma estagiária do RH me parou no corredor. "Você e o Rui têm uns jeitos parecidos." "Vocês são parentes?" Sorri fingindo surpresa. "Primeira vez que me dizem isso."
Mas era óbvio que a coincidência estava começando a chamar a atenção demais. Naquela noite fui até o apartamento dele. Rui me recebeu com o celular na mão, a testa franzida. Rodrigo do Financeiro adicionou meu irmão no Instagram. O falecido. Só pode ser por sua causa. Você tem certeza? Ele mandou print. O perfil é fechado, mas o nome e a descrição estão lá. Ninguém sabia da existência do Thiago. Ele se jogou no sofá, passou as mãos no rosto. Isso vai dar merda. Sentei ao lado dele, em silêncio. A gente está sendo cuidadoso, Rui, mas não dá para controlar o mundo. Eu tô na segunda fase do processo para Lisboa. Se alguém liga os pontos agora, acabou para mim. Ele parecia menor do que nunca, um homem grande, cercado pelo próprio medo. Talvez... Zrenia, ele começou com a voz falhando. Talvez a gente devesse dar um tempo. Senti como se o chão recuasse. É isso que você quer? Não, mas talvez seja o mais seguro. Levantei e andei até a janela. Precisava de ar. Eu não entrei nisso para viver um amor pela metade. Nem eu, mas eu tenho medo, Lucas. E eu tenho medo de virar só mais uma coisa que você esconde. Ele veio até mim, me abraçou por trás. Ficamos assim por longos segundos, imóveis. O mundo lá fora seguia, mas dentro da gente tudo estava suspenso. Naquela noite dormimos juntos como se fosse a última vez. Nos dias que se seguiram, nossas conversas diminuíram. Ele respondia menos, aparecia pouco, dizia estar ocupado. Eu sabia que era mais que isso. No domingo decidi não mandar mensagem, queria ver se ele viria por conta própria. Não veio. Na segunda-feira me tranquei no banheiro da produtora durante o intervalo. Queria respirar longe dos olhares. Quando saí, vi Rui de longe, na varanda dos fundos, falando ao telefone. Ria baixo, do jeito que fazia comigo. Meu estômago virou. Naquela mesma noite ele me escreveu. Tô tentando te proteger, mas sei que tô machucando também. Demorei, mas respondi. Você já pensou que talvez não exista proteção real se custa a nossa verdade? Ele não respondeu. 3 dias depois, uma nova mensagem. Preciso te ver. Aceitei. Nos encontramos no carro dele, numa rua deserta perto da orla. Ele me olhou como quem pede desculpas antes de abrir a boca. Fui aprovado, Lisboa, começa o mês que vem. Tentei sorrir. Parabéns. Você sabe o que isso significa? Significa que a gente vai poder parar de esconder? Ele demorou. Significa que eu posso tentar ser alguém inteiro. Não sei se consigo, mas quero tentar. E a gente, se você ainda quiser, me espera. Respirei fundo. Se for para viver de verdade, eu espero. Ele esticou a mão. Segurei. Não dissemos mais nada, mas naquele gesto havia um acordo silencioso, uma promessa sem prazo, mas com direção. A notícia chegou numa quinta à tarde. Um e-mail curto, título direto. Aprovado. Contratação confirmada. Rui me mostrou no celular enquanto almoçávamos escondidos no jardim interno da produtora. Tentava manter o rosto neutro, mas os olhos entregavam. É oficial. Senti o coração bater diferente. Ele ia embora, e ao mesmo tempo finalmente poderíamos existir sem disfarces. Tá pronto? Zrenia, perguntei. Ele respirou fundo. Nunca estive pronto para nada, mas com você, eu quero estar. Na semana seguinte, ele entregou a carta de demissão. O burburinho começou, gente especulando teorias soltas. Uns diziam que ele brigou com a chefia, outros que recebeu proposta de fora. Mas ninguém imaginava que naquela sexta, no estacionamento da empresa, ele me puxaria pela mão, me encostaria no carro e diria, chega! E ali, sob a luz amarelada dos postes, ele me beijou. Não foi impulso, foi escolha. Na segunda-feira, a diretoria anunciou formalmente a saída dele. A sala inteira bateu palmas, palavras educadas, sorrisos protocolares. Mas o que me marcou foi o bilhete que ele deixou na minha mochila. Te espero lá fora. Não como chefe, nem como segredo, mas como homem, como alguém que cansou de viver pela metade. Na noite do último dia dele, ficamos sentados na beira do cais, ouvindo o barulho dos barcos ao longe. Sabe o que me assustava mais? Zrenia, ele disse. O quê? A possibilidade de ninguém me reconhecer fora da minha máscara, que sem ela eu fosse só vazio. E agora? Agora eu tô aprendendo que eu sou mais quando sou inteiro, mesmo com medo. Voltei a respirar melhor. O mundo parecia mais leve. Na sexta seguinte fui visitar o novo escritório onde ele ia começar. Um prédio moderno, longe da produtora. Ele me esperava no café do térreo, 2 copos sobre a mesa. Me viu, sorriu e me estendeu um deles. Bem-vindo ao meu recomeço. E o nosso? Também começa aqui. Sentei ao lado dele, pela primeira vez, sem olhares furtivos, sem esconder as mãos, sem medo de sermos vistos. Ele tocou meus dedos. Agora é real. Agora é real. Eu apenas sorri. Estava cansado de sonhar escondido. Dias depois, ele me apresentou como namorado para um colega novo, sem hesitar, sem desviar. À noite, no meu apartamento, brindamos com refrigerante e silêncio bom. Você percebeu? Zrenia, ele disse. O quê?
Que hoje, pela primeira vez, eu falei de você sem tropeçar nas palavras. E eu ouvi sem duvidar. Rimos juntos, não da situação, mas da distância entre o que fomos e o que nos tornamos. O tempo passou. As mensagens cifradas viraram planos de final de semana. As escapadas rápidas, tardes inteiras de conversa. Ele passou a dormir com o celular desligado, e eu passei a não esperar mais a notificação às 10 da noite. Não porque acabou, mas porque, enfim, começamos. Uma tarde, enquanto arrumávamos caixas na nova casa, pequena, mas nossa, ele encontrou um caderno antigo meu. Havia um texto escrito à mão, sem título. Ele leu em voz alta: "Não é covardia se proteger. Covardia é nunca tentar ser feliz por medo do que vão pensar." Ele me olhou. "Você escreveu isso antes da gente?" "Bem antes." "Então você já estava pronto, só esperava que eu tivesse também." "É." E agora ele estava. O tempo passou e quando me dei conta, estávamos no aeroporto. Portão 23, cartaz escrito à mão: "Tiago, bem-vindo à bagunça mais linda da nossa vida." Rui segurava a placa com um sorriso leve. Era a primeira vez que usava o nome do irmão em público com tanta naturalidade. Disse que ele aprovaria e, de certo modo, ele sabia que Tiago estava ali. Não em corpo, mas em tudo que o fez se mover até aqui. O irmão que o inspirou a criar um perfil sem rosto, o nome que ele escolheu para se esconder, e que sem querer acabou sendo o primeiro passo para se encontrar. Tiago não apareceu, claro, era só uma brincadeira simbólica, uma forma de rir daquilo que antes doía, de reconhecer que sim, tudo começou com uma mentira. Mas terminou em escolha. Depois do aeroporto, fomos direto para casa. A rotina já era outra. Não havia mais o "e se descobrirem", nem o "vamos evitar os colegas". Agora era só a gente. E o mundo que existia ao redor já não tinha tanto poder. Rui continuava na nova empresa, agora em Lisboa. Eu permaneci no Porto por um tempo, trabalhando de forma remota. Nos víamos nos fins de semana, depois nos feriados, até que decidimos cortar a distância. Não fazia mais sentido viver em dois endereços. Um dia ele me chamou para uma conversa. "Lucas, você lembra daquele dia no parque, quando eu disse que tinha medo de ser só vazio sem a máscara?" "Lembro. Acho que hoje posso te responder com certeza. Eu não sou vazio, eu só estava calado demais para perceber." Assenti, era verdade. Ele já não se escondia, nem no trabalho, nem com os amigos, nem com a família. E o mais bonito, não esperava aceitação, mas também não pedia permissão. Na véspera do aniversário dele, preparamos um jantar simples, só nós dois, e uma caixa de lembranças. Dentro, o velho celular onde ele mantinha o perfil de Tiago. Ele me entregou. "Você quer apagar?" Zrenia, perguntei. "Não, quero deixar aqui, como prova de onde eu vim." Aquele celular era símbolo de tudo, do medo, da busca, da coragem. Era um retrato silencioso de um homem que um dia preferiu ser outro para conseguir ser ouvido. Antes de dormir, ele me abraçou mais forte que o normal. Sabe o que eu sinto agora? O quê? Paz e vontade de planejar. Rimos, porque planejar era algo novo para nós. Meses depois, saímos com amigos para um bar no centro. Era uma noite comum, mas teve um momento em que tudo ficou diferente. Um dos amigos que não sabia da nossa história perguntou: "Como vocês se conheceram?" Nos entreolhamos, Rui respirou fundo. "Pelo aplicativo, mas na verdade foi por acaso, ou por coragem. Eu me escondi atrás de um nome, ele enxergou além." Ficaram todos em silêncio por um instante. "E o que mudou?" "Eu." "Zrenia", respondeu Rui. E foi ali que eu percebi. Aquela história que começou num app, entre frases ambíguas e silêncios cheios de desejo, não era mais um segredo, era um capítulo aberto, e agora podia ser contado em voz alta. Vivemos juntos hoje, num apartamento pequeno, mas cheio de janelas. Janelas que não precisamos mais fechar com medo de alguém ver demais. Às vezes ainda lembramos do início, dos códigos, do beijo na varanda, do medo de ser descoberto, mas, acima de tudo, lembramos da escolha, porque amar alguém como Rui não foi fácil. Exigiu paciência, silêncio, coragem. Exigiu confiar até quando doía e esperar até quando parecia que nada mudaria. Mas valeu, valeu cada madrugada esperando a notificação, cada conversa onde ele não dizia tudo, mas deixava escapar o essencial. Hoje ele diz. Com palavras, com gestos, com presença. E se você que está lendo isso já amou alguém que ainda não podia se amar por inteiro, eu só te digo uma coisa: não é covardia se esconder. Mas é libertador quando a gente decide viver com verdade, mesmo que leve tempo, mesmo que comece com um nome que não é o nosso. O que ninguém conta é que o depois também precisa ser aprendido. Depois da coragem vem a dúvida, depois da exposição vem a vigilância, e depois do amor vem o trabalho de mantê-lo real. Nos primeiros meses morando juntos, eu e Rui passamos a nos descobrir por inteiro.
Não pelas versões que criamos para sobreviver, mas por quem realmente éramos quando não havia mais desculpas nem esconderijos. Houve dias fáceis, outros nem tanto. Rui teve crise de insegurança. Às vezes se retraía, achando que ainda precisava pedir desculpas por ter começado com uma mentira. Em uma dessas noites ele disse: "Às vezes penso que você só ficou porque já tinha se envolvido demais para sair." Não, Zrenia. Fiquei porque você teve coragem de deixar de ser o personagem porque você virou gente. A palavra ficou no ar. Gente. Não herói, não mártir, não vilão. Só um homem tentando amar e ser amado do jeito mais honesto que conseguia. No trabalho novo, ele ganhou respeito. Não por ser o cara durão que fingia antes, mas por ser eficiente, presente e verdadeiro. Alguns colegas se afastaram, outros se aproximaram, mas o que ele mais valorizava era poder falar sem filtrar quem era. Uma vez, numa palestra da empresa, ele foi convidado a compartilhar algo pessoal sobre transformação. Poderia ter contado sobre a mudança de cidade, o novo cargo, os desafios técnicos, mas não. Ele escolheu falar sobre o nome Tiago. Contou que por anos usou o nome do irmão falecido para se esconder. Que criou um perfil fictício buscando uma forma de ser quem realmente era, e que, ironicamente, foi sendo o outro que finalmente conseguiu ser ele mesmo. O silêncio na sala foi total, e depois os aplausos vieram. Não pelo drama, mas pela verdade. Depois da palestra, uma funcionária o chamou no corredor e disse: "Você não sabe o que isso significa para mim. Eu também finjo ser outra pessoa todo dia. Talvez esteja na hora de parar." Rui chegou em casa com os olhos cheios, não de tristeza, mas de alívio. Eu achei que ia ser julgado, mas talvez contar também liberte quem escuta. Assenti. A verdade tem esse efeito. Mesmo quando incomoda, ela empurra. Com o tempo, passamos a escrever juntos. Ele gostava de registrar coisas em pequenos papéis soltos. Eu organizava, montava, criava formato. Assim nasceu um projeto. Um blog anônimo no início, depois um espaço público, entre nomes e silêncios. Ali outras pessoas começaram a contar suas histórias, de amores escondidos, vidas duplas, medos cotidianos, e a cada novo relato, Rui percebia que não estava mais sozinho, e que nunca esteve, na verdade. No nosso primeiro aniversário de namoro, ele me levou de volta ao parque onde tudo mudou, o mesmo lugar onde, meses antes, ele disse que me invejava por ser inteiro. Dessa vez ele falou diferente. "Hoje eu não te invejo, eu me junto a você." Sentamos na grama e ficamos ali por horas, rindo do passado, projetando o futuro. Sem pressa, sem pressões. No fim da tarde, ele perguntou: "Você ainda acha que valeu a pena ter me esperado?" Olhei bem nos olhos dele. Não foi espera, foi construção. Esperar seria passivo. O que a gente fez foi resistir junto. Ele sorriu como quem finalmente entendeu. Hoje, vivemos com janelas abertas, não por exibição, mas por não haver mais o que esconder. Às vezes, ele ainda acorda assustado, pesadelos com o passado, com portas fechadas, vozes que mandavam calar. Mas agora ele me chama, e eu fico, e a gente respira junto até passar. Às vezes sou eu quem trava, quem lembra que amar alguém exige mais do que entrega, exige escolhas diárias, e ele fica, e me ouve, e segura minha mão como se dissesse: "A gente chegou, não volta mais." Se você leu até aqui, talvez entenda o que significa viver entre camadas. Talvez você também já tenha criado um nome falso para tentar viver uma verdade que o mundo não aceita. Talvez você também ame alguém que ainda não pode se amar inteiro, ou talvez só queira saber que existe saída, que é possível chegar. Então, deixa eu te dizer com tudo que aprendi: o amor não cura tudo, mas quando é verdadeiro, ele cria espaço, e nesse espaço a gente aprende a respirar de novo, mesmo que leve tempo, mesmo que comece em silêncio, mesmo que precise nascer de um nome que não era o seu. Hoje, Rui é só Rui. E isso é mais que suficiente. E eu, Lucas, sigo escolhendo ele, um dia de cada vez, com verdade, com paciência, com amor. Muita gente acha que depois do final feliz vem o silêncio, que o amor, uma vez conquistado, simplesmente se mantém, mas a verdade é outra. Amar exige manutenção, revisão, escolha. E a parte mais difícil não é começar. Nosso maior desafio passou a ser o tempo, a rotina, os dias que pareciam todos iguais. Ele trabalhava muito, eu também. Às vezes passávamos a semana falando mais por mensagem do que pessoalmente, mesmo morando sob o mesmo teto. Uma noite, depois de um dia particularmente longo, jantamos em silêncio. Ele estava distraído. Eu também. Quando fui recolher os pratos, ele disse: "Você sente falta do começo?" Demorei a entender. Do quê? Das conversas que duravam horas, da curiosidade, de quando a gente não sabia o que o outro ia dizer. Respirei fundo.
Às vezes sim, mas hoje eu gosto de saber que se eu me calar, você fica. Ele sorriu de leve, mas o olhar ficou distante. Naquela noite, deitado ao meu lado, ele não adormeceu rápido como de costume. Depois de muito tempo quieto, falou: Às vezes tenho medo de virar só mais um capítulo na tua vida. Virei de lado e segurei sua mão. Você é o livro inteiro. Algumas semanas depois, ele sugeriu uma viagem curta, nada planejado, um fim de semana longe, só nós dois. Aceitei na hora. Precisávamos sair do automático. No sábado, dirigimos até um vilarejo no interior, sem internet, sem distrações. Caminhamos, conversamos, lembramos do início, falamos de medos antigos e dos novos que apareceram agora que estamos expostos, visíveis, vivos. Foi ali, sentado à beira de um rio, que ele me disse: Pela primeira vez eu não quero me esconder nem de mim. E eu entendi, porque amar alguém que passou a vida tentando se anular exige cuidado, mas também exige que ele queira permanecer. Na volta para casa, ele me perguntou: Você ainda tem medo de mim fugir? Menos do que antes, mas sim, porque amar é sempre assumir o risco da ausência. E se eu te prometer presença? Aí eu fico. No aniversário de um ano do nosso primeiro beijo, escrevi uma carta. Não entreguei no mesmo dia, guardei, queria que fosse no momento certo. 2 meses depois, ele teve uma crise no trabalho, uma tensão boba que virou tempestade. Chegou em casa, irritado, calado, evitando o toque. Não forcei, mas deixei a carta no travesseiro dele. No dia seguinte, acordei com ele sentado na beira da cama, com olhos cansados e o papel nas mãos. Eu tinha esquecido que você ainda me escolhe, mesmo quando eu tô distante, porque você também me segura quando eu vacilo. Ficamos ali, de novo, como no início, mas agora com mais cicatrizes e ainda assim mais inteiros. Hoje, quando me perguntam como sabemos que encontramos a pessoa certa, eu nunca sei responder com frases prontas. Só sei dizer que amar alguém como Rui é escolher. Escolher ficar mesmo quando o outro não sabe como pedir isso. É ouvir o silêncio dele e entender como grito. É aceitar que a gente não vai ser perfeito, mas pode ser verdadeiro. E isso basta, porque no fim não é sobre finais felizes. É sobre finais sinceros, sobre pessoas que se olham todos os dias e mesmo depois de já saberem tudo, ainda perguntam: como você está hoje? E esperam a resposta de verdade.